Afinal, qual é o ganho secundário que você tem para permanecer no sofrimento? Acompanha comigo a leitura aqui neste livro do Dr. Viktor Frankl. É sobre logoterapia, uma abordagem clínica psicoterapêutica criada e desenvolvida pelo próprio Viktor Frankl. No subtítulo, na página 173, onde ele fala sobre o sentido do sofrimento. Será que a vida, de fato, é um sofrimento? Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. É preciso deixar perfeitamente claro que, no entanto, que o sofrimento não é de modo algum necessário para encontrar sentido. Sofrer desnecessariamente é ser masoquista e não heróico. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a esquizofrenia, como dar continuidade à vida, apesar desta patologia, apesar de ser diagnosticado com este transtorno. Fica comigo até o final, vamos à leitura. Olha só, a esquizofrenia é um transtorno mental grave e crônico que afeta a capacidade de pensar, de sentir e perceber a realidade. Caracteriza-se por episódios de psicose, incluindo alucinações, exemplo, ouvir vozes e delírio. Para prosseguir na vida, apesar de um transtorno, um diagnóstico de esquizofrenia, é totalmente possível. O caminho exige o acompanhamento psiquiátrico adequado para estabilizar os sintomas, o desenvolvimento de uma rotina estruturada e uma rede de apoio que compreenda as suas necessidades. E aqui, logo de cara, no início deste vídeo, é importante ressaltar, é importante abordar que não se abandone o tratamento médico através de um psiquiatra ou um especialista totalmente designado para tratar esta doença. É muito importante manter a rotina e uma rede de apoio que tenha a capacidade de compreender as necessidades deste indivíduo, desta pessoa que agora foi diagnosticada com esta patologia, com este transtorno, que é a esquizofrenia. Pense nisso. 5 passos para conviver com a esquizofrenia. É necessário aderência ao tratamento. O uso contínuo de medicamentos antipsicóticos é o pilar para controlar alucinações, delírios e prevenir crises. O acompanhamento psiquiátrico evita recaídas e preserva a função cognitiva. Por isso, é muito importante o acompanhante, a pessoa que está designada a acompanhar este paciente, ter também
uma ótima e razoável consciência, porque, caso contrário, isso pode agravar o quadro clínico do paciente. Psicoterapia e reabilitação. Terapias como a terapia cognitivo-comportamental, o TCC, ajudam a lidar com sintomas residuais, melhorar as relações interpessoais e desenvolver habilidades sociais. Aqui, note que tem um ponto de extrema importância. É o paciente manter contato com outras pessoas. Isso significa o quê? Não se isolar. É importante que este paciente mantenha contato o tempo todo dentro de um ciclo social, dentro de amizades, e também contribuir com outras ações. É importante o paciente também manter as suas diversas atividades, ou seja, é aquilo que a gente chama de autonomia. Agora vamos falar sobre a rotina e os hábitos saudáveis. Manter horários regulares para dormir e comer é essencial. Aqui vai uma dica importante: manter horário para dormir significa não ir dormir muito tarde, não passar muito tempo com o celular próximo à hora de dormir, e também é importante no dia seguinte ter um horário para acordar, porque dormir demais também se torna, em alguns casos, prejudiciais. A prática de atividades físicas auxilia muito na melhora da função cerebral e no bem-estar geral. Porque hoje, olha só que interessante, a neurociência já provou que práticas constantes de atividade física, de exercícios físicos, e aqui eu não estou falando que você tem a necessidade e a obrigação de pagar uma academia. Não se trata disso. Às vezes, uma simples caminhada de 30 ou 40 minutos já é o suficiente para que a cognição, para que haja uma melhora cerebral e no bem-estar geral. É por isso que eu adoro compartilhar aqui com vocês conhecimento sobre a neurociência, porque o cérebro, ele tem aquilo que conhecemos de neuroplasticidade. É muito interessante. Agora vamos falar também sobre um outro ponto muito, mas muito importante mesmo. Olha só, evite gatilhos e substâncias. Aqui está o ponto chave. Olha só, o uso de álcool e drogas ilícitas é altamente prejudicial e pode desencadear novos surtos. Situações de alto estresse social também devem ser monitoradas. Observe que tem 3 pontos dentro de um único ponto: evitar o uso de álcool e drogas ilícitas. Isso impede de novos surtos. Situações de estresse social também devem ser monitoradas. Por quê? As situações em convívio com outras pessoas que pode desencadear uma situação de estresse. É preciso ficar atento a esses detalhes e construa uma rede de apoio. É importante, olha só, o suporte de familiares, amigos ou grupos de apoio é fundamental. A psicoeducação diminui o isolamento e melhora a qualidade de vida. É importante construir uma rede de apoio onde os familiares venham apoiar
esse paciente, esta pessoa, este indivíduo com este transtorno. Pois agora, ao descobrir, ao ser diagnosticado com este transtorno, que é a esquizofrenia, a vida em si não será muito fácil. Por isso, é importante a psicoeducação para diminuir o isolamento. Isso traz um ganho e uma melhora na qualidade de vida. E como prevenir a esquizofrenia? Você sabia que tem jeito, que tem modos, que tem como prevenir a esquizofrenia? Olha só, nenhuma patologia, nenhum sintoma, nenhum tipo de doença que talvez você esteja passando hoje, começou exatamente hoje. Talvez essa doença houve início, se desenvolveu dentro de um processo há 1 ano, há 2 anos, ou até mesmo tem doenças que levam 5 anos para se manifestar. É extremamente importante prestarmos muita atenção nos sintomas, porque o corpo fala e às vezes o corpo está dando um sinal. Quando você tem dores de cabeça, pressão alta, não consegue dormir à noite, tudo isso são sinais de que algo não está bem com você. Por isso é importante, às vezes, mas na maioria das vezes, para não dizer quase que sempre ou sempre, é importante você buscar por uma ajuda de um especialista. No caso específico aqui, um psiquiatra, um psicanalista, e é muito importante a ajuda de um psicólogo. Vamos à leitura, olha só. A prevenção da esquizofrenia não possui uma fórmula correta, visto que não pode ser totalmente prevenida. No entanto, existem algumas estratégias e medidas que podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver a doença. Exemplo, olha só, a identificação precoce, que é a intervenção. A intervenção pode ajudar a reduzir a gravidade dos sintomas. Se a pessoa vem tendo sintomas preocupantes, como alucinações, delírios ou pensamento desorganizados, é recomendado procurar ajuda profissional o mais rápido possível. Você conseguiu entender até aqui que não é realmente brincadeira este transtorno chamado esquizofrenia? Não se descuide, fique muito atento aos primeiros sinais, aos primeiros sintomas. Evitar o abuso de substâncias. Álcool e drogas ilícitas estão associados a um maior risco de desenvolver ou agravar os sintomas da esquizofrenia, especialmente em pessoas com possibilidades genéticas de ter a doença. Agora, vamos falar da redução do estresse. Ele pode aumentar o risco de desenvolver a esquizofrenia em pessoas geneticamente vulneráveis. É preciso aprender a gerenciar o estresse por meio de técnicas de relaxamentos, exercícios físicos e apoio emocional. Em última análise, será que a vida, de fato, é uma doença? A pergunta que fica: qual é o ganho secundário que você tem para permanecer em patologias, em doenças, em condições de extremas vulnerabilidades psíquicas?
O processo da individuação não te livra do sofrimento. A individuação te dá a capacidade de sofrer conscientemente.